Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, buscando-te a presença, sentindo as vibrações do seu amor a se espraiar por todo esse planeta, a inundar os nossos corações da vossa misericórdia, a estender-nos as mãos para que os caminhos sejam seguros, a indicarmos os horizontes da luz da verdade, horizontes para os quais queremos direcionar o nosso progresso. Aqui estamos, Senhor Jesus, neste momento sublime de nossas vidas, sentindo a vibração doçurosa dos Espíritos amorosos e benevolentes, responsáveis por este Evangelho, que hão de nos conduzir os pensamentos para a lucidez da verdade. Chuvas de bênção se derramam sobre todos nós. Estejamos abertos e receptivos na vibração do diapasão da gratidão a Deus, Pai amantíssimo, por tudo que a vida nos oferece. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Amigos queridos, nós estamos nesse período de transição entre o Natal e o Ano Novo e nós escolhemos trazer alguns textos para em meados de janeiro retomarmos a sequência do Evangelho. E hoje em especial, por ser o último dia deste ano, cabe-nos uma reflexão. E essa reflexão precisa ser realizada na intimidade do nosso espírito, em profundidade. Não são perguntas que requerem respostas. São estímulos que acionam os conteúdos da nossa consciência, o que é bastante diferente de respondermos a um questionário, mas respondermos a questões existenciais que os Espíritos trouxeram para nós. Essa é uma lição de André Luiz, no livro Opinião Espírita, é a primeira lição, inclusive, para fazermos uma reflexão do que é sermos trabalhadores espíritas cristãos, porque este é a designação do espírita, sermos trabalhadores espíritas cristãos, para um dia sermos evangelizadores de espíritos. Então são escaladas que o espírito vai buscando quando ele faz um processo de coerência, que foi uma das grandes e primeiras lições da evangelização de espíritos, chamado postura. A postura é um alinhamento como um fio de prumo que a gente faz entre aquilo que já sabemos e vivemos e sentimos. Esse alinhamento é um estado de coerência. A postura é uma coerência do espírito perante o conhecimento adquirido. E é isso que André Luiz vem acordar em nós, para nós não incorrermos, como fazemos há séculos, talvez há milênios, de frequentarmos religiões, entendermos os seus postulados e estarmos isentos da nossa transformação. Essa tem sido a história da humanidade. Porque a nossa transformação tem sido muito mais pela força impositiva da lei nas provas e expiações, do que voluntariamente pelo ato de refletir sobre nós mesmos e redirecionarmos a nossa existência na Terra. Então, eis que são chegados os tempos em que, ao invés de esperarmos o aguilhão da dor para despertar reflexões, nós podemos refletir consultando a nossa consciência, desde que a nossa existência na Terra seja atualmente pautada no bem constante.
Se isso não estiver acontecendo conosco, nós estaremos de novo respondendo perguntas. E responder perguntas não é refletir. O ato de refletir é quando nós consultamos a nossa consciência com o pensamento bem dinamizado no bem, pela força da prece, pela força das obras, pela força dos sentimentos que já nos são próprios. Isso alcança a nossa consciência. E o ato de refletir. Então, nós vamos fazer as perguntas que André Luiz fez com a intenção de gerarmos em nós mesmos alguma reflexão. Diz assim, ele fala sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, mas nós vamos já ir direto para o pensamento de André Luiz e depois, num outro dia, falaremos só da questão 919. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Porque nós já decoramos a frase, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza em domar as suas más inclinações. E nós dizemos isso para as pessoas. Mas hoje nós queremos sentir se fazemos isso conosco. Qual é o dever do espírita cristão? É o dever de se ajustar com as leis divinas e, portanto, ir se despojando da pesada fortaleza das nossas iniquidades, que trazem nomes difíceis como o orgulho, como o ciúme, a inveja, que são as grandes dores que a humanidade carrega, a ambição extremada, os arrastamentos materialistas, ilusões do mundo, os prazeres mórbidos. Nós precisamos sentir se nós estamos mesmo nos despojando. Por que é necessário abrir mão, romper com isto, para nos tornarmos espíritas melhores? Porque ninguém progride deixando na sua retaguarda pendências evolutivas. E alguém dos nossos, pessoas, espíritos encarnados conosco, podem ser a nossa maior pendência evolutiva. Porque a pessoa pode dizer, eu já não tenho ilusões, não tenho isso aqui, mas não construir sentimentos. Então é isso que é da nossa parte para com o outro, do outro para conosco nós não temos como conseguir, né? Mas do nosso sentimento para com o outro, o primeiro ponto do trabalhador espírita cristão, para tornar-se melhor, é entender quais são os pontos do planejamento reencarnatório que eu vim transformar. Porque os espíritos nos mostram que nós podemos muitas vezes fazer tudo de melhor na nossa encarnação porque já sabíamos fazer, porque já eram aquisições. E isto terá pouco mérito ou nenhum mérito, porque já sabíamos fazer. Agora, aquilo que nós ainda não sabemos, não temos experiência, esse é o ponto nevrálgico do examinemos a nós mesmos. O que eu vou examinar em mim mesma? Útil assim verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Final de ano é costumeiro, né, amigos? As pessoas fazerem um balanço existencial, vamos chamar assim, né? Balanço existencial. E eu acho que o final do ano realmente ele tem essa conotação de fechamento de ciclo não evolutivo, mas daquele período que é necessário nós vivermos para iniciar um outro período. Porque esses parâmetros, tempo e espaço, eles são necessários para o espírito que somos. Tem planetas que os parâmetros de tempo e espaço são absolutamente outros, mas eles estão num tempo evolutivo diferente do nosso. Nós precisamos do dia e da noite. Nós precisamos do ano de 365 dias e horas. Nós precisamos ter a sensação de ciclo, essa força que se abre, esse portal que se abre para nós,
Bom, então eu faço um balanço existencial, eu redefino aquilo que eu preciso investir e faço isso com veemência. Isso dá um alívio muito grande, porque quantas coisas eu achei que fosse ter feito esse ano e não consegui, e não venci, e não superei. Mas a esperança é de que eu tenho recursos, quais são os meus recursos? E vou investir. Então, esse rigoroso exame pessoal mostra nosso estado real evolutivo. Espírita que não progride durante 3 anos, ele pôs um número aqui, é uma frase conhecida. Durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Então, desde quando somos espíritas? Aqueles de nós que já somos espíritas há mais de 3 anos, nós precisaríamos estar fazendo grandes progressos. Não é pouco, não. Não é pouco, porque pouco a gente sempre faz em todas as religiões, em todas as ações da injunção reencarnatória. Mas é preciso, por isso que nós estamos trazendo o exemplo dos primeiros cristãos. Né? Nós trouxemos Zaqueu, nós trouxemos Nicodemos, né? Nós trouxemos espíritos que traziam imensas dificuldades, mas foram capazes de investir fortemente nisso. Então ele começa por qual item que nós vamos começar a fazer esse exame a nós mesmos. Testa a paciência própria. Esse é um ponto nevrálgico. Testa a paciência própria. Como? Aí ele vai dar a reflexão. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Porque se verdadeiramente estivermos mais calmos e, portanto, tolerantes, afáveis e, portanto, afetivos e compreensivos e, portanto, indulgentes, nós teremos a verdadeira paciência. Só aí nós poderíamos ficar semanas, vocês concordam? Estudando como estruturar esse estado de calma. A calma sempre vem de uma instância importante do espírito, que é o dever. O espírito que está verdadeiramente cumprindo os seus deveres morais, ele é pacificado, ele é calmo. Porque o que nos desatina? O que nos faz perturbados, agitados, ansiosos? Um processo de não cumprimento daquilo que precisamos viver conosco. Olha que interessante. Todas as vezes que eu perco a calma, vamos dizer assim, ou que a ansiedade nos domina, ou que a irritabilidade nos contagia, eu deixei de cumprir os meus deveres. Então, não estou pacificado. E também a afabilidade, que é uma forma afetiva de relacionamento, que ela, como o Evangelho diz, a afabilidade nos conduz à doçura, à brandura. As amenidades afetivas, elas são um chamamento muito forte entre nós. Por quê? Porque nós não estamos aqui para construir sentimentos, em especial nos nossos relacionamentos. Então, aprender a perdoar aqueles que nos agrediram, nos ofenderam, só se faz o perdão, a indulgência se faz quando nós tivermos sentimentos pela pessoa. Ninguém perdoa o outro sem ter construído sentimento por ela. Então, o que garante que o perdão se estabeleça em nós é o sentimento que foi construído. E aí a nossa tolerância se alarga, a nossa indulgência se estabelece, seremos espíritos mais compreensivos. Então, isso está relacionado ao item paciência nesse ano, né, que nós estamos encerrando. Então, só mais uma perguntinha. Inquire as tuas relações na experiência doméstica.
Aqui é outro ponto, né? A paciência em geral, agora dentro de casa, dentro das nossas relações, na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Olha que vitória quando a gente consegue um pouco disso, né, amigos? Se nós, na nossa família, conseguimos fazer um ambiente pacificado. Porque quando a gente faz a reflexão é contra nós mesmos, nunca é relação aos demais. Mas se o trabalhador espírita cristão é, por definição, um agente contaminador do mundo em que vive, o fermento novo que levê da massa, se nós precisamos ser esses espíritos multiplicadores do bem, é muito importante nós termos essa experiência doméstica de um clima de paz, mesmo que as adversidades aconteçam, porque paz não é paradeira, não é? A paz, a pacificação do espírito é uma ebulição de sentimentos, né? De ajustes, mas tem um movimento interno muito grande. Se nós deixamos de ser belicosos, estimulantes da aversão do outro, intrigantes, críticos, se nós deixamos de fomentar discórdia, já é um estado que nós podemos dizer um clima de paz íntima. Porque onde quer que estejamos, se a paz for íntima, mesmo que o ambiente se turbe, a paz permanece conosco. Então, é muito importante nós nos imbuirmos da força-tarefa de sermos pacificadores no nosso lar, no nosso trabalho profissional, ou mesmo no grupo de convivência na casa espírita. O espírito pacificador, a exemplo de Jesus, não é aquele que contemporiza com o mal para agradar a todos, porque isso é conivência. Mas o espírito pacificador é aquele que tem a paz em si. E por isso o seu campo de vibração acalma o outro, o quanto possível para o outro. Mas ele tem uma satisfação íntima de que, apesar do tumulto externo, o mundo íntimo está alinhado com a consciência e ele está em paz. Quantos tormentos nós vivemos nesses últimos anos, né? Nesse último ano, quantos desafios nós passamos, quantos testemunhos nos foram solicitados, na proporção da nossa pequenez, é claro, e que nós saímos experientes e de outros ainda nem tanto. Então, nós estamos iniciando essa lição que talvez a gente passe alguns dias da semana refletindo sobre esse exame a nós mesmos. Bom dia, amigos. Nós combinamos, eu e a Célia, de fazermos a mesma lição, dando continuidade. E realmente a doutrina espírita é essa bênção nas nossas vidas, como espíritos. Mas ela é muito assertiva, ela é contundente, ela é impactante, ela não é para os fracos. Não que nós sejamos fortes, mas ela não é para os fracos. Ela não comporta os desculpismos, porque quando nos defrontamos com esses questionamentos, não há onde nos escondermos. Isso que a Célia falou é importante sempre reforçar. Ela solicita de todos nós que nos propomos a ser espíritas essa profunda coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Esse fio de prumo que ela falou
ela volta frequentemente a citar para nós, é de fundamental importância na doutrina espírita. Porque nada nos incomoda mais do que a nossa incoerência. E a gente observa isso na nossa intimidade, no dia a dia. Quando nós saímos desse fio de prumo, quando nós não somos pacificadores no nosso lar, e não há aqui meio termo, né? Quem não pacifica traz profundos conflitos, duelos, conturbações no lar. Isso é de uma incoerência muito grande e nos incomoda profundamente. Então, essa colocação do examinarmos a nós mesmos, que Kardec, lá na questão 919, nós não vamos discuti-la hoje, mas ele pergunta, já porque se apercebia da importância, ele pergunta, qual é o jeito da gente se tornar melhor, deixando de lado os arrastamentos dos nossos interesses pessoais. Então ele traz o núcleo dessa coerência ou incoerência do espírito. E esse texto, assim como a resposta de Santo Agostinho, trata justamente disso. Porque nos defrontarmos com uma doutrina que propõe a fé raciocinada, porque ela é capaz de encarar a verdade, né, frente a frente, em qualquer tempo, em qualquer hora, é a manifestação prática dessa coerência. Ter todo esse conjunto de explicações, de esclarecimentos, e ser irracional, traz um desequilíbrio muito grande na nossa intimidade. Então, é realmente muito propício que, se não conseguimos fazer como Santo Agostinho todo dia esse questionamento, esse exame pessoal, que pelo menos façamos ao fechar o ciclo de um ano. E o André Luiz ainda deixa para a gente uma folga de 3 anos, para que a gente identifique algum grau de melhora, né? Então, em continuação ao que a Célia explicou do texto, após a paz dentro de casa, do lar, ele propõe nós investigarmos as atividades que nos competem no templo doutrinário, na casa espírita. E a pergunta é: colaboras com mais euforia na seara do Senhor? E a euforia que a gente precisa entender, né? É esse estado de alegria, de estímulo constante em colaborar. É um caminhar no sentido de um dia dentro não só da casa espírita, mas é um lugar bastante adequado para a gente desenvolver esse valor, nós acordarmos todo dia realmente pensando, sentindo o eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. Com profunda alegria, porque o espírita cristão, o cristão é um espírito alegre, grato pela oportunidade de trabalhar na seara do Cristo.
em que os traços da obrigação vão se apagando em nós. Não mais ir realizar com aquele arrastando um trem de um fardo enorme, mais leve, que a boa nova é motivo de alegria. E vivê-la ainda mais. Então, são questionamentos muito profundos. Como a Célia disse, cabe para cada um deles uma reflexão mesmo. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Então, ele falou, do lar, da casa espírita, agora nos amigos, no campo dos relacionamentos. Então, observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? O que é o evangelho mais vivo nas atitudes? Pega a sequência do evangelho. Depois das aflições vem a humildade. Estou sendo mais humilde no trato com os meus amigos? Estou sendo mais puro de coração no trato com os meus amigos? Mais doce, mais afável, mais paciente? Ou tenho sido persistido na superioridade, na crítica, na condenação, na rigidez, no autoritarismo? Porque é o evangelho. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Porque o ato de servir, é o top para nós aqui. Ou seja, atender a necessidade do outro com completo esquecimento de mim mesma. Esse é o sacrifício. O sacrifício é esquecer dos meus interesses, do que eu gosto, do que eu preferiria estar fazendo, em prol de atender a necessidade do outro. Já é um tanto desafiador, mas ele ainda põe um complemento, que é voluntariamente. Quer dizer, ninguém precisa vir pedir para mim servir o outro. Ele põe uma cereja no bolo. Que às vezes eu posso estar já abrindo mão um tanto do que eu gosto, atendendo um tanto a necessidade, mas toda vez alguém tem que pedir para mim, senão eu não faço. Então a doutrina espírita não é fácil. Ela não tergiversa, ela não é clara, ela é contundente. Jesus, na passagem do argueiro e da trave, ele fala da insensatez nossa. A doutrina espírita trata a insensatez. Mas é assim. Encarar a verdade de frente a frente precisa ter estrutura. A gente se esconde atrás disso e fala, eu não dou conta, isso não é para mim. Mas nós damos sim. Ela é uma doutrina que, embora traga essa contundência, ela é profundamente esperançosa.
Porque de verdade, gente, e é apenas uma parte do texto, e como a Célia disse, ele vai longe, gente, e também assim, a gente precisa, uma só dessas frases seria o suficiente. Vamos ser sinceros. Então, muita coisa acaba sendo muito. E a gente não aproveita, né? Mas a doutrina espírita é profundamente esperançosa. Porque, analisando cada uma dessas coisas, o que de verdade, nós não podemos fazer disso. Nós somos incapazes. Absolutamente nada. Quando é que o outro necessitando de algo e a gente viu do que ele necessita e a gente não pode fazer? Está mais no querer a nossa dificuldade, né? Que a vontade realmente manifeste do que na incapacidade. Então isso é esperançoso. A gente só precisa abrir os olhos, os ouvidos e juntar a todo esse pensamento mais esclarecido uma ação, né? Mente, coração e mãos lá. É a proposta educativa para todos nós. Então, que a nossa avaliação de fim de ciclo seja realmente eficaz. E as nossas propostas de progresso íntimo, né, sejam verdadeiras. E a gente não precisa esperar amanhã, não. Pode começar hoje mesmo, no último dia desse ciclo, para não adiarmos nem mais um instante esse movimento do Espírito, porque não passa disso. É sair da inércia e nos pormos a caminho, porque Jesus nos aguarda, né? E Ele continua a trabalhar assim como o Pai a cada instante. Esse é o nosso comentário para hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, mais uma vez, Senhor, temos o Teu Evangelho, a luz da doutrina espírita, a não só esclarecer, mas sinalizar, estimular, esperançar os nossos espíritos. Ajuda-nos, Senhor, a construir esses valores em nossa vida. Ajuda-nos a sermos espíritos mais ativos, mais conscientes, mais lúcidos em nosso dia a dia. Para que cada instante, Senhor, de nossas existências, desse plano de amor para cada um de nós, seja um ciclo em que nós estamos nos esforçando constantemente por nossa melhora íntima, despertos e agora libertos de nós mesmos, para podermos viver em plenitude as leis de nosso Pai, felicitando os nossos espíritos e sinalizando a todos aqueles, em todos os ambientes, que nós nos encontramos em um outro momento, que somos espíritos a caminho, modificando estruturas arcaicas em nossa personalidade e manifestando a nossa identidade espiritual de maneira mais lúcida, feliz e iluminada. Então, Senhor Jesus, que o Teu Evangelho permaneça em nós, que ele viva em nós e prospere, para que possamos atender a solicitação de nosso Pai, contribuindo minimamente que seja para a vinha em nós, todos nós em humanidade. Sê conosco, divino amigo, não só hoje, mas em cada instante de nossas vidas. Que assim seja.